Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Você está sintonizado no canal do Templo de Alta Magia no Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua inscrição e muito obrigado pelo seu tempo super precioso ao qual você dedica alguns minutos do seu dia para aprender um pouco mais sobre o ocultismo. Hoje eu vou estar falando sobre um livro muito especial que eu recomendo que todos leiam em breve. Eu vou estar fazendo um resumo, uma resenha deste livro que se chama A História da... Eu vou até mostrar aí para você aqui, ó, A História da Magia de Eliphas Levi, um grande cabalista muito conhecido no meio do ocultismo. Eu vou falar sobre este livro, uma passagem especial, mas numa ocasião futura eu vou estar falando mais e mais sobre este livro, sobre aquilo que pode estar lhe acrescentando através da leitura deste livro, A História da Magia de Eliphas Levi. Eu estou aqui com o livro aberto na página 62 e eu quero lhe transmitir um grande ensinamento que na página 62 nós encontramos explicado pelo cabalista, pelo ocultista Eliphas Levi, que serve, lógico, tudo que é bom serve como exemplo para as nossas vidas espirituais, tá ok? Então aqui, ó, na página de número 62, Eliphas Levi diz assim: o templo e o palácio dominam estes amontoamentos de maravilhas. Lá se conservam ocultas, revelando-se incessantemente por milagres as duas divindades visíveis na terra, o sacerdócio e a realeza, são as duas divindades. E ele diz assim: o templo protege o palácio. Eu quero falar sobre isso. Não sei se você está assistindo à noite ou de dia, mas eu quero falar sobre isso. Eliphas Levi estava ali falando sobre alguns costumes que eram antigos e atravessaram diversas nações, diversas civilizações, através da realeza e através da espiritualidade do templo, do sacerdócio. Você pode notar que nas antigas civilizações, até mesmo no caso dos judeus, havia o trono, o palácio onde o rei ficava, só que logo após, ou do lado, ou próximo, ficava o templo. Então eles tinham esses hábitos. Eliphas Levi está aqui decifrando um pouco desses mistérios. Só que o que me chama a atenção é que Eliphas Levi, ele fala assim, que o templo, veja bem, o templo protege o palácio. Não é o palácio que protege o templo. Não é o palácio do rei que protege o templo. É sim o templo que protege o palácio. O que significa isso, pessoal? Significa que a espiritualidade daquela nação, daquela civilização, daqueles governantes, a espiritualidade e o templo protegiam o rei. Note para você ver na história de Israel que quando o rei estava bem espiritualmente, o seu exército não perdia nenhuma batalha. Quando o rei estava mal espiritualmente, o seu exército perdia todas as batalhas. Foi assim o caso do rei Saul, por exemplo, que não estava bem, e outros reis, aí, vários, que a história diz, os historiadores falam, que quando o rei não estava bem, espiritualmente, ele não estava bem, então na guerra ele era um fracasso. Por isso que eu sempre digo que Salomão, ele era um rei que foi vitorioso em todos os seus intentos. Salomão teve o reino mais próspero de toda a história. Salomão, ele tinha um quê a mais, ele tinha um vínculo com a espiritualidade, com o ocultismo muito sério, e ele levava a sério essas coisas. Por isso ele edificou o templo, e este templo protegia o seu palácio. O que eu estou querendo dizer com isso? Mago Anael, o que o senhor está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer, meu querido, que se a tua vida espiritual está ruim, o seu palácio, ele está desprotegido.
Se a tua vida espiritual não vai bem, o seu palácio é um alvo fácil. É como uma cidade sem muralha. É muito fácil derrotar você. Agora, se a tua vida espiritual está ancorada, alicerçada, fortificada, se você está bem com os seus mentores, se você está bem com as suas entidades, com os seus guias espirituais, olha, essa tua espiritualidade irá proteger o teu palácio, que é o teu governo, a tua vida, a tua família, a tua casa, os teus negócios. Então, uma coisa está intimamente ligada à outra. Olha que curiosidade. O templo protege o palácio. Olha que grande lição nos traz Eliphas Levi. Não é o palácio que protege o templo. Não são os soldados armados. Não são as grandes infantarias do exército que oferecem proteção ao templo. Não é não. Quem protege a cidade, quem protege o rei, quem protege o palácio é o templo. Então, a proteção da nossa vida e das coisas que nós temos, das coisas que nós adquirimos na nossa vida, o que protege isso é a nossa espiritualidade. É como nós estamos diante dessa espiritualidade. Quando nós estamos espiritualmente fortes, magia negra não nos pega. Quando nós estamos espiritualmente fortes, nada derruba o nosso casamento. Quando nós estamos espiritualmente fortes, não adianta ter inveja, falação, disse-me-disse, fofoca, calúnias. Nada nos derruba, porque a nossa espiritualidade está bem cuidada. A nossa espiritualidade estando bem cuidada, o nosso palácio está guardado. A nossa segurança. Você sabia que o palácio significava o quê? Significava a nação, significava o rei, significava a família real, significava as tradições daquela família, significava os projetos daquela nação. Estavam seguros desde que o templo estivesse em pé e estivesse em ordem. Quantas vezes nós vemos que o templo, às vezes, por exemplo, de Jerusalém, estava sendo tratado de qualquer jeito, de qualquer forma, então o rei começava a perder tudo. O rei começava a perder tudo, a tal ponto de o próprio templo ser destruído. Por quê? Porque espiritualmente, o templo, aqui se refere à espiritualidade, espiritualmente aquele rei estava muito mal. E por isso ele não conseguiu guardar o palácio, o templo foi saqueado, o seu povo foi escravizado, e essas são as consequências de uma família, de uma pessoa, de uma empresa, de um homem, de uma mulher, de um casamento que não tem a espiritualidade em dia. Nós gastamos hoje dinheiro com tanta coisa, nós vivemos na época da modernidade, essa parafernália toda, essa tecnologia toda, as pessoas hoje estão num café com o olho no celular, elas estão no comércio, você não consegue conversar com elas, porque elas estão ali olhando no celular e não dão atenção para você. Hoje, nas empresas, o atendente está de olho no celular e não atende o cliente que está na frente dele. Então, as pessoas gastam muito tempo no celular e na modernidade, nas TVs, e nos computadores, nos notebooks e tudo mais. E o que acontece? Essas pessoas se esquecem que elas precisam ter a vida espiritual em ordem. Porque se ela não estiver com a vida espiritual em ordem, isso vai causar uma grande desordem na vida dela. Todas as áreas da sua vida serão afetadas, justamente por essa negligência. Então eu venho aqui compartilhar isso com você, do livro História da Magia, de Eliphas Levi. O templo protege o palácio. A tua vida espiritual vai proteger o teu palácio. Agora, se a tua vida espiritual estiver de mal a pior, o teu palácio ruirá, cairá, entendeu? Você perderá todas as batalhas, todas as guerras, o teu concorrente vencerá você, a tua amante vencerá você, os seus inimigos conseguirão fazer com que as magias deles te alcancem, porque você está mal.
Então, quando você está bem, nada te atinge. Quando você está mal, eu costumo brincar que uma vela acesa contra você, de ponta cabeça, numa encruzilhada, derruba você do outro lado. Agora, quando você está bem, pode acender um caminhão de vela que nada te atinge. Então proteja o seu anjo da guarda, proteja o seu mentor, dê o nome que você desejar, mas proteja-se espiritualmente, esteja bem espiritualmente e você vai notar que o templo, ou seja, a tua espiritualidade, irá proteger o teu comércio, o teu casamento, os teus filhos, os teus negócios. Tá ok? Se você precisar de ajuda, escreva para mim, magoanael@hotmail.com, e eu vou estar auxiliando você como deixar a sua vida espiritual mais organizada e, consequentemente, a sua vida física e material mais da forma como você quer, mais agraciada por vitórias e mais vitórias. Lutas você sempre terá, só que se a sua vida espiritual está bem, é muito mais fácil você vencer os desafios dessa vida, tá ok? Fica aqui o meu abraço, se inscreva no nosso canal, divulgue este vídeo e muito obrigado pela sua audiência. Boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Tudo de bom para você.